Fala galera, estamos de volta aqui hoje para falar de tecnologia telefônica 1G, 2G, 3G, 4G e a 5G. E o que tudo isso tem a ver com a física e o que isso pode servir para você como conhecimento, você que vai fazer Enem ou até mesmo você que é curioso e quer saber como os celulares funcionam do ponto de vista dessa tecnologia. Me acompanhe no vídeo de hoje. Para entender essas tecnologias 3, 4, 5G, a gente precisa entender um campo da física chamado de ondulatória, que é o que nós vamos aplicar no nosso vídeo de hoje. E dentro disso, a gente vai buscar discussão na competência 1 Enem, que nos diz o seguinte, que as ciências da natureza, como física, por exemplo, e as tecnologias a elas associadas, elas são, na verdade, construções humanas voltadas ao desenvolvimento econômico e social. Então, dentro dessa discussão, eu vou deixar na descrição do vídeo as habilidades 1, 2 e 3 relacionadas a essa competência, para que você entenda onde a gente pode aplicar no Enem o conhecimento de hoje. A ondulatória é um campo da física voltado a estudar as manifestações das ondas no meio. E no caso, as ondas, então, a gente pode caracterizar como qualquer perturbação no meio. Como assim, ondas sendo perturbações de um meio? Imagina, por exemplo, você quando joga uma pedra na superfície de um lago tranquilo, de água parada, água calma, ou até na superfície de uma piscina, você provoca uma perturbação, uma onda naquela superfície. Você, por exemplo, ao falar, também está produzindo ondas, perturbações no meio. Quando você, por exemplo, está usando o celular para efetuar uma ligação, ou até mesmo quando você recebe uma ligação, isso também é um exemplo claro de manifestação de onda no meio. Agora precisamos ter um cuidado em relação à natureza das ondas, porque nós precisamos classificar elas, já que a gente tem uma quantidade muito grande de exemplos de onda. Então, quanto à natureza, nós podemos classificar elas de duas formas. A primeira forma de onda em relação à natureza é a onda mecânica. O que é uma onda mecânica? É uma onda em que ela só se propaga se houver meio material. Se não houver meio material, essa onda ela não tem manifestação, ela não tem propagação. Exemplo de ondas mecânicas são as ondas sonoras, que elas se propagam vibrando as moléculas do ar, que no caso é a matéria, as moléculas do meio. As ondas na superfície da água também é um exemplo de onda mecânica, porque elas se propagam no meio que é o próprio meio líquido, nesse caso matéria. Outro exemplo de onda mecânica, quando nós oscilamos uma corda, também é um exemplo de onda mecânica, porque ela só se propaga se houver esse meio material, que no caso é a própria corda. Mas as ondas também podem ser eletromagnéticas, sendo essa natureza das ondas eletromagnéticas, são ondas que conseguem se propagar no vácuo, então ela tem essa particularidade, essa diferença em relação às ondas mecânicas. Essas ondas eletromagnéticas, elas conseguem ter propagação no vácuo, mas olha interessante, ela também consegue se propagar no meio material. Exemplos de ondas eletromagnéticas, por exemplo, as ondas de rádio e TV, ondas de infravermelho e ultravioleta, que são as ondas de radiação solar. Outro exemplo de onda eletromagnética são os raios-x, que são usados em exames médicos, raios gama, e um outro exemplo bem bacana é a luz visível, que também é um tipo de onda eletromagnética, e um exemplo que não poderia faltar no nosso vídeo de hoje são as ondas do tipo micro-ondas, exatamente o tipo de onda que vai caracterizar a manifestação e propagação das ondas via tecnologia de celular. Dando para entender mais ou menos o que é uma onda mecânica e uma onda eletromagnética, a gente volta, por exemplo, naquela série Star Wars, em que tem um episódio, ele tem um pouco de tempo, mas que ele mostra uma cena em que ocorre uma explosão de uma aeronave no espaço, e nessa explosão o observador de longe ele percebe a luz da explosão e ao mesmo tempo ouve o som da explosão. Físico da cena é que você até consegue ver a luz da explosão porque ela é uma onda eletromagnética e ela consegue se propagar no vácuo, mas o som da explosão, pera lá, o som é uma onda mecânica, ele precisa de matéria para se propagar. Logo, no espaço não tem gases atmosféricos como, por exemplo, aqui na superfície da Terra. E se não tem gases, então não é possível que o som se propague no espaço, como foi o caso da cena lá.
Mas hoje em dia a gente percebe que esses erros científicos já não acontecem tanto em filmes, principalmente devido à facilidade de informações que estão disseminadas por aí do ponto de vista científico. Para entendermos a diferença física entre as tecnologias de 1 a 5G, precisamos entender dois conceitos fundamentais na física, que é o de velocidade e frequência. O que é velocidade? Velocidade é a medida que se dá de uma distância percorrida num determinado intervalo de tempo. Por exemplo, uma velocidade de 80 km por hora significa dizer que eu percorro 80 km no intervalo de tempo de 1 hora. Frequência. Frequência, fisicamente falando, significa o número de oscilações ou o número de ciclos completos que eu realizo a cada intervalo de tempo. Por exemplo, uma frequência de 80 Hz significa que eu consigo realizar 80 ciclos a cada 1 segundo de propagação de onda. Nessa animação, por exemplo, em que uma torneira fica gotejando na superfície da água, a gente pode ter uma frequência alta ou baixa. Ou seja, quer dizer que a frequência, o número de gotas ou ciclos de gotas a cada intervalo de tempo, ela pode ser maior. Por exemplo, aumentando aqui a frequência, eu tenho mais gotas a cada segundo, então significa dizer que eu tenho uma frequência maior de gotas ali na superfície da água. Mas se eu reduzir o número de gotas, eu tenho uma menor frequência de gotas a cada segundo. E o interessante dessa animação é que a gente ainda pode fazer uma análise gráfica das gotas de água pingando na superfície aqui, em que no gráfico, por exemplo, você pode observar que a onda ela tem diferentes comportamentos quando você aumenta a frequência, caindo mais gotas a cada segundo, e diminui a frequência, caindo menos gotas a cada segundo. Então, frequência é o número de oscilações ou ciclos que eu realizo a cada intervalo de tempo. E se esse intervalo de tempo em que eu realizo esses ciclos for em segundo, significa então que nós temos aí a frequência na medida do sistema internacional, que é ciclos ou oscilações a cada segundo, que a gente pode então medir em Hertz, que no caso é o sistema internacional. Outro exemplo que nós podemos usar para caracterizar a frequência de uma onda é essa onda mecânica também. Usamos a onda mecânica na superfície da água, provocada pelas gotas que caíam nela. Agora vamos usar esse alto-falante que produz ondas sonoras vibrando as moléculas do meio. Nesse exemplo é bem legal que você, por exemplo, ao ter uma frequência baixa, as moléculas do meio vibram em baixa frequência, ou seja, o número de oscilações ou ciclos a cada segundo ele é baixo, mas se você aumenta a frequência, as moléculas elas vibram com maior intensidade, então o número de oscilações ou ciclo das moléculas a cada segundo aumentou. É interessante nessa animação que a gente pode então mudar a escala cinza para a escala de moléculas, então a gente passa a visualizar as moléculas nessa animação em que com uma frequência baixa as moléculas vibram um pouco e com uma frequência alta as moléculas vibram mais. É como se você tivesse uma frequência em Hertz baixa e uma frequência também medida em Hertz alta, que é a vibração dessas moléculas a cada intervalo de tempo. E assim como também no exemplo das gotas na superfície da água, nesse caso de onda mecânica do tipo sonora, nós também podemos traçar o gráfico de vibração, de frequência e amplitude de vibração dessas moléculas do ar quando o alto-falante está tocando. Entendido o que é velocidade e o que é frequência, a gente pode facilmente escrever a equação fundamental da ondulatória. A equação fundamental da ondulatória, ela descreve a velocidade de propagação das ondas, sejam elas mecânicas ou eletromagnéticas. E observando a equação fundamental da ondulatória, em que a velocidade é representada pelo v, essa velocidade ela pode ser característica de vários tipos de onda. Por exemplo, a velocidade de uma onda sonora, a velocidade de uma onda na superfície da água. Porém, devemos lembrar aqui que nós estamos tratando de uma onda específica, que são as ondas manifestadas por celulares ao emitir ou receber informações. E essas ondas são micro-ondas, e como as micro-ondas são ondas eletromagnéticas, então ela vai ter uma velocidade já conhecida, particular, de todas as ondas eletromagnéticas, que no caso é a velocidade da luz. Portanto, estaremos trocando a velocidade v na equação fundamental da ondulatória pelo c, sendo esse c um símbolo característico da velocidade da luz, usado muito na física. Então nós temos aqui as micro-ondas se propagando com a velocidade da luz, assim como todas as ondas eletromagnéticas conhecidas.
Dessa forma, então, os únicos elementos que sofrem mudança da tecnologia 1G à tecnologia 5G será a frequência e o comprimento de onda. O comprimento de onda, que é essa letra grega lambda aí do lado do F, quanto maior for o número do lado do G, menor vai ser esse comprimento de onda, porque comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais. Então quer dizer que a tecnologia 1G, que surgiu lá no início da telefonia, ela tinha uma frequência baixa e um comprimento de onda alto. E a tecnologia 5G, que está prevista chegar ainda no Brasil, ela tem uma frequência bem alta e um comprimento de onda baixo. Galera, a gente fica por aqui com a nossa dica de hoje sobre aplicação tecnológica na telefonia, entendendo fisicamente. Até o nosso próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!